parte realmente consiga alcançar o nosso objetivo, né? Que é retornar às aulas de uma forma segura. Então, nós vamos falar sobre as estratégias de retorno às atividades escolares no contexto do acesso às salas de aula, né, nas escolas do município de Ribeira do Pombal. Gostaria de dizer que quem tiver qualquer dúvida pode interromper e que a gente vai tentando solucionar essas dúvidas, né, no decorrer da nossa conversa. Bom, quais são as medidas que deverão ser adotadas para o acesso dos alunos e profissionais às salas de aula? Por que alunos e profissionais? Os alunos vão ter que ter um cuidado redobrado e os profissionais, nós, enquanto profissionais, tanto da saúde quanto da educação, estamos como um exemplo, como um espelho para os nossos alunos, como um espelho para os nossos clientes, pacientes, o que seja. Então, nós, enquanto profissionais, temos que dar o exemplo. Então, essas medidas devem ser adotadas tanto pelos estudantes quanto pelos profissionais. Então, quais são essas medidas? Inicialmente, vamos falar assim, antes de adentrar a sala de aula, higienizar as mãos na entrada das salas de aula. É interessante que se tenha eu vou mudando? Desculpa. É interessante que se tenha esse cuidado prioritário. Por quê? Porque a nossa contaminação maior está presente em nossas mãos. Uma das medidas prioritárias para adentrar a sala de aula. Então, o ideal é que se tenha um dispensador de álcool, que não precisa ser o álcool gel, mas que tenha o álcool A70, que é o álcool na concentração ideal, para que haja a higienização das mãos. Menor que 70%, não vai fazer essa desinfecção das mãos. Maior que 70%, o que é que vai acontecer? Pode ocasionar Pode ocasionar a higienização de forma inadequada, ou seja, a fixação da sujeira nas mãos. O ideal é que essas mãos, que quando forem higienizadas, que elas sejam higienizadas de uma forma que elas estejam aparentemente limpas. Porque o que é que acontece? Caso as mãos não estejam limpas corretamente, pode ocorrer a fixação da sujeira. Outro ponto importante, então, por isso que é necessário o álcool A70, que é o álcool mais ideal para que haja a desinfecção das nossas mãos. Outro ponto importante é, independente de existir o álcool A70 ou não, o ideal é que as mãos estejam higienizadas prioritariamente com água e sabão, né? Que é o que o acesso é mais fácil, o acesso é mais rápido também, e existe em todos os locais. Então, que mantenham essas mãos higienizadas. Posteriormente, passamos para manter uma distância mínima de 1,5 m entre si, no caso, e as demais pessoas. No caso, nós vamos direcionar aos alunos, professores e trabalhadores. Então, nós vamos retornar às aulas com toda essa ênfase, todo esse cuidado, mas com aquela alegria, com aquela vontade de retornar. Então, essa vontade deve ser mantida, porém, o distanciamento deve também ser mantido, certo? Então, ter esse cuidado nesse retorno às aulas entre os profissionais, entre os professores, entre os alunos, porque às vezes pode vir um aluno querer abraçar, querer falar com o professor, falar com um determinado trabalhador da área da educação, e temos que continuar mantendo esse distanciamento de pelo menos 1,5 m. É difícil? Sabemos que sim, mas temos que tentar, pelo menos, manter esse distanciamento, certo? E também entre os professores, por quê? Porque, às vezes, alguns, por ter maior contato com outros, pode vir a diminuir essa distância, reduzir essa distância. E, como eu disse no início da minha fala, nós somos o espelho para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos pacientes, certo? Então, vamos tentar
tentar nos colocar assim nessa situação e manter esse certo distanciamento. Com relação ao número de mesas e cadeiras, então vamos precisar reduzir essa quantidade de mesas e carteiras em cada sala e manter um distanciamento mínimo entre uma carteira e outra de 1,5 m, que é o distanciamento mínimo para que possa impedir, né, ou dificultar, de certa forma, a propagação do vírus. As salas de aulas devem ter pelo menos 1,5 m entre as carteiras. O distanciamento deve ser marcado entre as carteiras 1,5 m e entre o professor e o aluno deve ser mantido pelo menos 1,5 m. Fica em torno de 1,5 m a 2 m entre o professor e o aluno da primeira fila. Então, deve ser mantido esse distanciamento. Só um minuto, pessoal. Por favor, desculpem. O Jorge Maia vai trocar a casa, se ele for marchar, já porra. Não tinha não. E aquele grandão ali, só pode fazer a roupa na medida. A casa do cliente deu certo, né? Agora também. Pessoal, desculpem, só um probleminha técnico. Então, vamos dar continuidade. Como eu disse anteriormente, o chão deve estar sinalizado, principalmente assim, nos primeiros dias, para que os alunos e até os professores consigam se familiarizar com esse novo momento, né? Com esse novo também posicionamento dentro de uma sala de aula. Então, por isso que vai facilitar, de certa forma, sinalizando o chão para poder facilitar a vida de vocês no cotidiano de vocês. Nesse novo cotidiano, na verdade. Então, colocar fitas adesivas também sinalizadoras, se puder retirar as carteiras. Se não puder retirar as carteiras, que elas fiquem com fitas sinalizadoras, que não seja só o xizinho em cima da carteira, que seja um X, mas isolando realmente a carteira, para que aquele aluno não sente, né? Ele tenha a ciência de que não pode sentar naquela cadeira, naquela carteira. Então, para isso, precisa que realmente seja sinalizado, ela seja realmente isolada. Porque em alguns estabelecimentos, inclusive estabelecimentos de saúde, coloca-se o X na cadeira. Mas os alunos, como a gente sabe que a gente vai tratar mais inicialmente, com alunos de 5º e 9º ano, geralmente crianças de 10 anos acima, então, assim, são crianças e adolescentes que têm um comportamento que, às vezes, são um pouquinho exacerbados, brincam, gostam de puxar cadeira, de sair do local, de conversar com um coleguinha, então, de sair realmente do local. Então, o ideal é que que essa carteira seja realmente isolada, certo? Outro ponto importante será o quê? Manter lugares fixos para os estudantes em sala de aula ao longo dos dias. Eles vão tentar se adaptar a esses locais específicos, né? Caso haja algum surgimento de alguma criança com alguma síndrome gripal, vocês vão poder saber quem estava mais próximo dele para poder conseguir monitorar de forma mais específica essa outra criança. Claro que a sala toda, né, vai ser monitorada,
Mas, assim, os que estão mais próximos, que tiveram contato mais próximo, vai ter um rigor maior também no monitoramento. Então, de antemão, é algo importante a ser verificado, que as crianças tenham, que os estudantes tenham os locais fixos, manter as carteiras da sala de aula afastadas umas das outras, então, sempre manter afastadas, tendo esse limite de 1,5 metro, ainda que um aluno puxe, coloque em outro local. Então, mesmo assim, ela deve ser colocada novamente no ponto fixo, onde vai ser monitorado esse aluno, essa carteira, esse ponto fixo do chão. Caso alguém, gente, queira interromper, eu estou à disposição. Eu quero fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia. Estou ouvindo o barulho do cachorro aí, desconsidere, viu, gente? Deixa eu ligar aqui a câmera rapidinho. Porque, no caso, eu trabalho com a turma do 5º ano. Então, nós já voltamos ao plantão. Sim. Milene, e assim, está sendo uma dificuldade, quando você falou aí a questão do material, né? Porque os alunos, eles já estão acostumados com aquele contato. Então, eles nos chamam para olhar as atividades, por exemplo, entendeu? E assim, a questão do uso do caderno. Porque se nós vamos utilizar o caderno, né? Então eles vão ficar, professora, né? Vem olhar a minha atividade. Aí fica, essa semana mesmo atividade em folha, aí professora, venha ver a minha atividade e querem dar atividade a gente, entendeu? Então, assim, a gente que trabalha com criança, né? Como é que a gente vai lidar com essa questão? Então, a gente não pode pegar de jeito nenhum no caderno, porque a gente vai ter que estar tendo esse contato com o material do aluno. Então, é bom para ficar bem claro sobre isso, porque me chamou, já está logo, professora, aqui a atividade, né? Então, a gente fica assim, sem saber. A gente está acostumado àquele contato, né, quando era a pandemia. Agora você falou, eu ouvindo sua fala, eu lembrei dessa questão. Bom, Tamile, inicialmente, nós temos o cuidado maior, como eu falei inicialmente, seria a nossa higienização das mãos, né? Tanto a do aluno, antes de entrar na sala de aula, né? Mesmo assim, é o início, na verdade, de uma proteção. Quanto do professor, que ele também vai fazer essa higienização antes de entrar na sala de aula. Cada aluno vai ter o seu álcool gel, vai ter que estar com o seu álcool gel. E o professor, principalmente, deve estar com o seu também, né? Então, primeiro que o contato do papel, existe a questão da transmissão através desses outros meios, existe. Embora seja muito menor do que a nossa transmissão pelas vias aéreas, né? E pelas nossas mãos, na verdade. Então, existe. Mas a nossa forma de proteção maior vai ser o quê? As nossas mãos através do álcool a 70, a higienização. À medida que você chegue mais próximo desse aluno, você não vai precisar ficar tão próximo quanto antes. Vocês vão ter que se policiar para não chegar tão próximo do aluno, certo? E, infelizmente, né? Mas, assim, é esse momento que estamos vivendo. E é para a segurança dele e para a sua segurança também. Então, você vai precisar fazer a higienização das mãos, por isso que tem que ter um álcool próximo a você. Você vai fazer a higienização das mãos, você vai poder pegar no papel, ou se for realmente necessário, pegar no papel, fazer a orientação, e após pegar, fazer a higienização. A gente sabe que nem sempre é possível fazer isso da forma correta, né? Em todos os momentos. Nós somos seres humanos, somos falhos, pode acontecer de alguma vez você esquecer ou o aluno esquecer, mas a gente tem que passar a informação correta. O correto é a higienização das mãos antes e após qualquer procedimento. E para isso você tem que estar com o seu álcool a 70 nas mãos, né? Próximo a você, para você fazer sempre essa higienização, certo? Independente de ser papel, independente de tocar, de estar tocando na cadeira, até no quadro, você escrevendo, você de vez em quando, mesmo só você tocando, você tem que estar sempre higienizando as mãos, certo? Então, a prioridade é a higienização das mãos, nesse ponto. Mais alguma pergunta? Satisfeita? Sim, obrigada, viu, querida? Então, vamos dar continuidade.
para intervalos. Oi, bom dia. Meu nome é Nagelva. E eu quero saber, assim, no meu caso, eu sou professora de alfabetização. E geralmente esse aluno, ele é de 6 anos, ele sempre exige essa presença do professor do lado dele. Aí a gente faz o quê? Bom, inicialmente não vamos voltar com essa turma, né? Vamos voltar 5º e 9º ano. Porém, entendi. Porém, posteriormente, nós vamos voltar também com as turmas dos menorzinhos. Então, independente de qualquer coisa, a máscara vai ter que estar presente sempre, né? A máscara, a gente vai falar posteriormente da máscara, que deve ser confortável, entre outras coisas, para realmente estar presente sempre no professor, sempre no aluno agora também, né? Que eles são maiores, então eles vão ter que também, precisam estar usando máscara, que a gente vai falar posteriormente também, mas além da máscara, o uso do álcool a 70 das mãos, a higienização das mãos, tanto sua quanto deles, certo? Não quer dizer que um segundo que você vai se aproximar dele usando a máscara e fazendo a orientação que vai passar ou que vai receber o vírus, mas é interessante que mesmo próximo dele, que você mantenha um certo distanciamento. Você pode se aproximar até mais, porque são crianças realmente, né, que vão precisar ter um cuidado mais rigoroso, algo mais próximo. Mas, mesmo assim, vai estar usando a máscara, vai estar higienizando as mãos antes de chegar próximo dele, ou entre ele e outro aluno, e ter esse cuidado de não se aproximar tanto, não chegar tão próximo, pelo menos na hora de falar, não falar tão próximo a ele, certo? Então, manter esse cuidado que a gente já tem, na verdade, rotineiramente com outras pessoas. A gente só vai adequar esse cuidado ao dia a dia do trabalho, certo? Obrigada. Nada disso. Então, mais alguma pergunta? Vamos dar continuidade, então. Para intervalos com ou sem previsão de alimentação, no caso, os intervalos de recreio, né, que existe, vamos evitar o uso do refeitório e priorizar as áreas abertas da instituição. Organizar os alunos respeitando o distanciamento de 1,5 metro. Então, vamos fazer o seguinte, dentro da sala de aula ainda, orientar os alunos que, se for possível a saída deles, né, que eles se mantenham de forma organizada, pelo menos distanciados, que não vão aproveitar a hora do intervalo para poder conversar. Nesse caso, gente, nós estamos vivenciando agora o plantão pedagógico com os alunos do 5º e 9º ano, e o lanche está sendo entregue na sala de aula, não é isso? Então, acredito que quando a gente retornar com as outras... Isso. Acredito que quando a gente retornar com os outros anos, de forma gradativa, também manteremos esse mesmo o protocolo nesse sentido do lanche ser entregue ao aluno na sala de aula, certo? Pode continuar. Sim, então, para os locais que continuam dentro da sala de aula, ótimo, melhor. Mas não vai ser o momento que os alunos vão entrar naquela euforia de intervalo. Vai ser um momento para a alimentação. Então, deve-se retirar a máscara na hora da alimentação e após colocar a máscara novamente. E lembrar que antes de retirar e antes de colocar novamente, tem que se higienizar as mãos, certo? Higienizar com álcool a 70, dentro da sala de aula. Caso exista algum local que o aluno precise sair ou que faça fora da sala de aula, por favor, mantenham o distanciamento entre os alunos. E essa orientação para eles tem que ser feita, apesar de alguns, eu acredito que já saberem, mas deve ser relembrada, antes de sair da sala de aula, que eles se mantenham dentro desse distanciamento, para não aproveitarem para ir conversar, para ir trocar mensagens de celular, mostrar fotos. Então, tem que ter esse cuidado. Estamos vivendo esse novo momento dentro da escola. Então, esse momento tem que ser também com esse máximo de rigor. Milene? Oi? E não troca máscara, não? Não tem nenhum momento que troca máscara?
Sim, sim, eu vou falar também posteriormente com relação à troca de máscara, porque eu não falei especificamente da máscara em si, mas existe sim a troca de máscara. A troca de máscara é feita a cada turno. Porém, tanto para os alunos quanto para o professor. Porém, o que é que se orienta? Que se essa máscara estiver úmida, principalmente nessa área da frente, é porque aí eu vou estar me adiantando com alguma fala, mas nessa hora de se alimentar, eu orientei apenas que deve-se tirar a máscara na hora da alimentação e depois pôr a máscara assim que acabar a alimentação. Mas a troca de máscara vai ser feita assim, ela tem que ser feita de forma que higienize as mãos antes de tirar a máscara e após colocar a máscara nova. Essa máscara essa troca de máscara deve ser feita a cada turno, a não ser que essa máscara esteja úmida ou se ela cair, se ela, por alguma outra forma, for contaminada, certo? E também temos que ter o cuidado na hora de tirar e de colocar essa máscara. Quando eu for tirar a máscara, eu não posso tirar, temos que ter o cuidado, eu não posso estar pegando nessa parte da frente da máscara, que é a parte mais contaminada, tanto por dentro, porque é onde está saindo a minha voz, tanto por fora, porque é onde as pessoas vêm de encontro a mim para poder falar. E mesmo mantendo a distância, pode sair aqueles perdigotos, que são aquelas gotículas de água que saem quando a gente fala, né? Então, essas gotículas vêm diretamente para o nosso rosto. Então, por isso que deve existir o distanciamento e por isso que a gente não pode tocar nessa parte da frente da máscara. A gente pode tocar nessa parte aqui embaixo e nos elásticos da máscara. E como é que a gente deve tirar a máscara? A gente deve tirar pelo lado e deve ser colocado também pelo lado. Como é que eu vou ajeitar essa máscara? Eu vou consertar a máscara em cima e consertar embaixo, mas nunca tocar nessa parte que é a área mais contaminada que existe na máscara, certo? Então, temos que ter esse cuidado. Eu ia falar posteriormente, quando eu falar especificamente da máscara. Mas, de antemão, já houve a pergunta, e interessante também, então vamos já, de antemão, esclarecer. Então, temos que ter esse cuidado. A troca Milene, deve ser feita nesses 2 ou 3 períodos, ou quando for necessário, certo? Sim, pode falar, Analice. bom dia, Milene. Bom dia. Eu sou meu nome é Analice. Eu trabalho com crianças do 3º ano, elas têm em média aí uns 8, 9 anos de idade. A minha preocupação quando foi falado aí sobre as máscaras é saber como é que serão as distribuições dessa máscara. Se vai haver uma distribuição por conta do município, da secretaria para os alunos, ou eles têm que trazer essas máscaras de casa, porque a minha maior preocupação é o seguinte: nós temos alunos que vivem uma realidade complicada, não só financeiramente, mas higienicamente também. A gente, às vezes, tem aluno que vem para a escola a semana inteira com a mesma farda, tem criança que faz xixi à noite, vem para a escola. Eu aproveito também, Milena, para acrescentar a pergunta da colega aí, eu sou o professor Genilson. Com relação à distribuição dessas máscaras, as instituições escolares elas vão disponibilizar a distribuição para os profissionais também ou não? Ou cada um vai ser responsável pela sua? Pronto. Desculpa, eu pensei que o microfone estava desligado, mas não. Sandra vai responder essas perguntas, que é com relação à disponibilização dos materiais, na verdade. Eu estou aqui para fazer a parte técnica, e aí ela vai responder com relação à disponibilização. Então, Certo, gente. obrigada. Então, gente, como Maria José falou no início da reunião, tem questões que Milene não vai poder responder, que vocês deverão fazer essas perguntas na gestão da escola. Mas antecipo para vocês que nós estamos providenciando sim, que já foi providenciado, encaminhado para as escolas,
as máscaras para serem distribuídas com as crianças, não é? E que, se vocês estiverem observando alguma coisa que não esteja sendo feita de forma adequada, vocês podem procurar a gestão da escola e fazer essa comunicação, certo? Deixa eu adiantar aqui, Sandra, também para vocês. Os estudantes de quinto e nono ano foi encaminhado a garrafinha de água, alguém perguntou aí sobre a garrafinha de água, e a máscara. O suportezinho para o álcool em gel foi feito pedido, mas ainda não chegou, mas essa é uma providência que a gente vai tomar também. A máscara para o professor está sendo providenciada uma que é aquela transparente. E aí também, como é uma quantidade grande, esse material não está pronto, mas a gente sabe que nesse caso é mais tranquilo, porque todos vocês têm máscara, né? Agora, talvez o que seja necessário é a gente providenciar mais de um item de máscara para os estudantes. Eu compreendo que é responsabilidade nossa, né, providenciar, mas entendo também que é responsabilidade de cada um. Sei como a Alice disse e bem colocou, né, que as dificuldades são muitas e a gente vê isso no dia a dia, desde o fardamento do estudante, que nem sempre está limpinho e adequado, mas a gente precisa também dividir as responsabilidades. Tem a responsabilidade que cabe, né, à Secretaria Municipal de Educação, ao Poder Público, e tem a responsabilidade que é da família, e a gente vai tentar equilibrar isso. Então, em relação às máscaras, a garrafinha de água, a garrafinha para o álcool em gel, isso ou já foi providenciado ou está sendo encaminhado para chegar até os estudantes, né? De quinto e nono, os meninos já receberam esse kit. Retornando com mais turmas, seja para plantão ou seja para presencial, isso será providenciado numa quantidade maior. Ok, obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Eu sou o professor Sandoval, da Escola Maria Menezes, do bairro do Pombalzinho. Vocês abordaram aí sobre a questão do uso da máscara. Segundo o Ministério da Saúde, a máscara tem que ser trocada a cada 2 horas, né? Então, no caso, o aluno, ele vai ter que ter disponível essas 2 máscaras aí a ser usada pelo menos a cada turno, né? Ser trocada a cada 2 horas. E acredito que ainda vai, não sei se já abordou que sobre isso, mas uma outra preocupação, que inclusive quando nós tivemos uma reunião, que eu sou da rede estadual também, com o secretário do Estado da Educação, minha pergunta para ele foi sobre a questão do transporte escolar, porque eu sei que dentro da escola, os alunos serão acompanhados aí pela direção, pelos funcionários da escola, pelos professores, mas minha preocupação maior é durante o percurso do transporte escolar. E outra preocupação que eu estou presenciando isso nas escolas da rede privada, que é a saída dos alunos. Quando eles saem do portão da escola, eles já arrancam a máscara e saem todos aglomerados. Aí minha preocupação é em relação a isso. O transporte escolar, que inclusive eu perguntei até para o secretário de Estado se teria uma ampliação da frota de ônibus, porque nós sabemos que em algumas localidades os ônibus vêm igualmente uma lata de sardinha, com muitos alunos. Aí seria viável que esse transporte aí, a frota fosse dividida, né? Ou seja, a quantidade de passageiros, no caso, de alunos, fosse pelo menos metade, né? Então, eu tenho essa preocupação em relação... Dentro da escola, eu sei que nós estaremos atentos a tudo, né? Ou pelo menos tentaremos fazer isso. Mas, essa questão do transporte, já que abordou essa questão aí, Maria José fez uso da palavra aí também, vê se já tem alguma coisa em relação a isso. Obrigado, gente, valeu. Oi, professor Sandoval, deixa eu ver se eu consigo te responder, se eu conseguir captar sua mensagem. Em relação ao transporte, com a frota que nós temos hoje, para os estudantes de quinto e nono, que é do plantão, a gente
consegue encaminhá-los à escola com segurança. No caso do pessoal do campo, tem os monitores, e essa questão do espaço, a orientação é que se respeite o espaço, né? Senta em uma cadeira, na outra cadeira não senta. Então, essa é a orientação que foi encaminhada para os motoristas, para o pessoal da gestão. Agora, se for o caso, e é isso que a secretaria precisa analisar, né, quando se fala em retorno, se a gente precisar retornar com o maior número de turmas e de anos, aí sim a gente precisaria rever a frota. Então, esse levantamento que Carlos, que é o chefe do transporte, está fazendo, se nós retornarmos, por exemplo, com turma de 4º ou 8º ano, quantos ônibus mais a gente precisaria, né? E a sua preocupação também é a nossa preocupação, porque transporte é algo que nos preocupa, mesmo em um tempo normal nos preocupa, né? Já que a questão mesmo da segurança dos nossos estudantes, e quando fala do campo, a gente pensa, né, nessa questão toda de tempos chuvosos, e nesse momento do distanciamento, dos cuidados, dos protocolos, isso ainda mais nos preocupa. O que a gente sabe é que a gente precisa cumprir com o que está previsto no protocolo, que isso demanda recursos, e aí vocês, né, vocês serão os nossos olhos. Eu digo os nossos olhos porque vocês percebam, Milene está aqui orientando, da mesma forma, houve orientação para os motoristas, da mesma forma, houve orientação para os agentes de serviço, mas são vocês no dia a dia que vão sinalizar para a gente. Olha, isso está acontecendo de uma forma que não foi orientada, porque eu peço mais um pedido nesse sentido, é que quando vocês fizerem isso, por favor, façam para a gente, né? Alguns ainda, ao invés de, tipo, conversar com a gente, vai lá na rede social e coloca uma situação, não precisa, gente, nós estamos aqui para conversar com vocês, surgiu o problema, sinaliza para a gente que a gente tenta resolver, né? Nem sempre as coisas são tão fáceis quanto a gente idealiza, pensa, mas tudo é possível se a gente tiver a parceria de vocês. Então, quanto à questão do transporte, professor Sandoval, a frota que nós temos hoje está ok em relação às turmas de 5º e 9º. Para retornar com um número maior, seja inclusão ou aula presencial, nós precisaríamos de mais ônibus, com certeza. E esse levantamento que o Carlos está fazendo. Bom dia. Eu gostaria de dar uma sugestão. Não sei se vai ser aceita, mas a Milene está abordando o conteúdo e as perguntas estão sendo feitas. Isso vai arrastar por muito tempo. Que tal deixar as perguntas para depois que ela nos explicar tudo? Porque ela não vai interromper o raciocínio dela, tem coisas que ela vai falar na frente, está sendo perguntado antes, e leva mais tempo. Então, assim, é uma sugestão, não sei se os colegas vão concordar comigo, mas, na minha opinião, seria mais adequado fazermos as perguntas quando ela terminasse todas as colocações. É só uma sugestão, não sei se vai ser aceita ou se os colegas concordam. Nivalci, a gente agradece a sua colaboração e agradece também a participação de todos e entende o anseio de todos vocês. Como Maria José bem falou, a preocupação de vocês é a nossa também. Certo? E a gente quer fazer as coisas da melhor forma possível, da forma que seja segura para vocês, para os nossos alunos. Vamos dar continuidade, né, com Milene, e lá no final a gente abre para os questionamentos, tá? Mas sabendo que algumas coisas que vocês estão ansiosos em colocar, Milene não vai poder responder. Então, eu, como mediadora, irei anotar todas essas perguntas e depois a gente vai tentar responder, certo? Obrigada. Obrigada, só foi a sugestão. Obrigada, Nilvaci, pela sugestão. Foi bem aceita, eu acredito que sim. E respondendo, dando continuidade, né? Respondendo as perguntas que já foram feitas, com relação à máscara,
ela precisa realmente ser trocada, depende muito da situação a cada 2 horas, isso pode muito variar, porque, como eu disse, a máscara pode estar úmida a cada 2 horas, mas se ela estiver intacta, ela não estiver úmida, ela estiver dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde também, né, sem a devida contaminação que pode ocorrer, ela pode realmente ser trocada a cada turno, não tem problema nenhum. E assim, por ser um cuidado nosso, além do fornecimento, né, pela Secretaria de Educação, ou pela escola, ou o que seja, as máscaras, nós, como sempre usamos a nossa, né, poderíamos também ter a nossa guardada, porque às vezes falta uma máscara, cai uma máscara no chão, tem qualquer problema com essa máscara, então o ideal é que eu tenha a minha máscara também guardada, num saquinho dentro da minha bolsa. Só pelo amor de Deus, não guardem dentro do bolso, principalmente os homens, que gostam de pegar a máscara e colocar no bolso. Então, por favor, guardem da forma correta, porque aí ela vai poder ser utilizada, certo? A máscara limpa, higienizada, vocês podem fazer a troca. Mas não necessariamente a cada 2 horas, certo? Depende muito de cada situação, certo? O ideal, realmente, é que se troque a cada turno, pelo menos. Como vocês são professores, vocês vão falar mais, proferir mais palavras, então, pode ser que um dia ou outro precise realmente trocar a cada 2 horas, mas não necessariamente a cada 2 horas, certo? Enquanto profissionais, a gente vai ter que ter esse cuidado maior, cuidado redobrado, para não haver essa contaminação da máscara. Então, voltando para a questão da alimentação dos alunos, né? Não, antes, aí, é isso. Então, na ausência de áreas abertas, como eles vão fazer a refeição dentro da sala de aula, o ideal é que eles estejam realmente distanciados entre si, certo? E que mantenham essa distância, que não puxem a cadeira, que aproveitem esse intervalo para alimentação. É bom deixar bem claro que o intervalo é para alimentação. Não é para conversar, para se juntar. Conversar até pode, mas não juntar para fazer aquelas reuniõezinhas que existem entre os alunos. E como somos os espelhos deles, então vocês, enquanto professores, não vão poder também, né, se reunir para conversar, para mostrar mensagem de celular, para descontrair de certa forma, né? A conversa vai poder existir, mas não com a proximidade de antes, certo? Então, temos que ter esse cuidado. Não vamos poder cobrar dos alunos se os professores, os demais profissionais não vão poder dar o exemplo. Então, a conversa vai continuar existindo, a descontração vai continuar existindo, porém, com um certo distanciamento ainda. Orientar e controlar a saída dos estudantes para uso dos banheiros e bebedouros, não permitindo a saída de mais de um estudante por vez com estas finalidades. Então, ter o cuidado, porque a gente sabe que os alunos, principalmente quando dá vontade de beber água apesar de que eles vão estar com a garrafinha deles, eles não vão precisar sair, mas ir ao banheiro, eles vão precisar ir ao banheiro. Mas, assim, ter esse controle rigoroso na hora de sair, não permitir que eles saiam, em mais posterior a essa. Não permitir que eles saiam em mais de um aluno por vez, certo? Está sempre controlando essa saída desses alunos. E está sempre lembrando a eles de higienizar as mãos. Porque quando ele sai passando, às vezes, a mão por vários locais. E essa passagem pode estar levando também o vírus. Manter distância de pelo menos 1,5 metros entre o professor e o aluno da primeira fileira. Eu já conversei com vocês sobre isso, né? Manter entre 1,5 metro e 2 da primeira fileira. E os demais alunos sempre 1,5 metro entre um aluno e outro. É uma distância que permite o distanciamento, que permite
que na verdade, desculpe, permite não, que impede ou dificulta a propagação do vírus. Não utilizar o espaço de copa-refeitório como área de descanso e reuniões. Isso vamos aos professores, na verdade, não aos alunos. Porque, como eu disse, os professores às vezes param naquele intervalo para poder, antes seria para bater um papo, para conversar, né, para trocar informação, na verdade, ou apenas se descontrair, um momento de descontração com outro colega. Então, vamos ter esse cuidado. Esse momento vai poder continuar existindo, entretanto, com um cuidado rigoroso na manutenção do distanciamento, por favor, para sermos os exemplos para os nossos alunos. Outro ponto importante, permanecer o menor tempo possível e evitar conversar no ambiente, principalmente durante as refeições, quando estiver sem a máscara. Então, um momento mais delicado vai ser durante a refeição, quando a gente estiver sem a máscara, quando vocês estiverem sem a máscara, ou quando os alunos estiverem sem a máscara. Então, evitar essa conversa. Por quê? Porque vocês vão estar sem a barreira de proteção de vocês, os alunos vão estar sem a barreira de proteção deles, sem uma das barreiras. Então, justamente por isso, tem que se ter esse cuidado. Quando eu falei que quando a gente fala, às vezes sai aquelas gotículas de saliva, essas gotículas podem estar transmitindo o vírus ou fazendo com que vocês recebam esse vírus. Então, esse cuidado deve ser mais rigoroso. Quando estiver sem a máscara, se restringam somente e façam com que os alunos também se restringam somente à alimentação. Comunicar a direção, caso algum aluno e ou professor apresente síndrome gripal. Qual é essa síndrome gripal? Espirros, nariz corizando, olho coçando, nariz coçando. Então, assim, as mães, os responsáveis, os pais, mães e responsáveis estão orientados já a não encaminhar para o colégio as crianças que estejam apresentando essa síndrome gripal. Porém, nós sabemos que muitos pais irresponsáveis, né, podem encaminhar esses alunos, mesmo assim, por um motivo ou por outro, mas pode acontecer. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque esse aluno pode, além de passar pelo transporte, pode passar pela entrada da escola e pode ter acesso à sala de aula. Então, qualquer aluno que esteja sentindo qualquer sintoma de síndrome gripal, ele deve ser afastado, deve ser comunicado à direção, para que ele não permaneça na sala de aula, para que não haja o risco de contaminação dos demais. Ou o professor também, porque o profissional também tem que ter essa consciência. Se ele está apresentando a síndrome gripal, ele tem qualquer sintoma de gripe, ele tem que realmente ter essa consciência de não se apresentar na sala de aula ou se não ter contato com outras pessoas, para não correr o risco de, pode ser uma gripe, um resfriado, pode ser uma rinite alérgica, uma alergia que, assim, é muito comum, pode, mas pode ser também, né, o vírus do coronavírus, da Covid, que pode estar sendo transmitido. Por quê? Porque esse vírus, além da síndrome gripal, ele pode transmitir, ele pode ser assintomático, às vezes a gente não está sentindo nada e está sendo portador do vírus. Às vezes a gente tem qualquer outro sintoma diferente, além da síndrome gripal, que pode estar também contaminado com a Covid. Então, independente até da síndrome gripal, tem pessoas que apresentam diarreia, apresentam vômito e estão portadores da Covid, né? Então, qualquer sintoma diferenciado que os professores ou os alunos possam vir apresentar, né, no decorrer das aulas, no decorrer do início das aulas, a partir de então deve ser chamado a atenção e deve passar pelo serviço médico, deve ser referenciado ao serviço médico, para que se faça realmente o teste e, caso sim positivo, seja afastado e daí sim feito o monitoramento de toda a turma que esse professor ministrou a aula. Caso dê negativo, o professor pode retornar, porque aí sim vai ser verificado que vai ser um resfriado ou uma alergia, e aí ele vai poder retornar à aula sem problema nenhum. Agora, claro, sempre usando a máscara, certo? Já haviam perguntado sobre o uso da máscara anteriormente, eu
me antecedi com algumas orientações, mas agora vamos falar especificamente da máscara. Chegou, na verdade, o momento, informar que o uso é obrigatório para todas as pessoas acima de 7 anos de idade, certo? Porém, nós vamos ver que vocês, inicialmente, com o 5º e com o 9º ano, vai ser realmente obrigatório, porque vão ser crianças de 10 anos acima. Então, todas as crianças devem estar com a sua máscara. Todos os professores têm que estar usando a sua máscara. Todos os demais profissionais da educação devem estar usando a sua máscara, certo? Então, para os alunos, se antecipando, para os alunos da educação infantil, ou até 5 anos de idade, o uso da máscara, ele deve ser evitado. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda o uso da máscara para os pequenininhos, menor de 2 anos, pelo risco de sufocamento, de enforcamento, até pelo próprio cordãozinho, pelo elástico da máscara que tem, e até a questão da redução do oxigênio usando a máscara, porque eles são mais ativos. Então, o risco também de transmissão deles é menor. Então, por isso que não é recomendada a máscara para os pequenos. Mas 4 anos, 5 anos também ele deve ser evitado. É evitado, certo? Mas elas devem estar disponíveis. Mas se a criança não se sente bem, né, não se sente confortável em usar essa máscara, então ela não deve usar para os menores de 4 anos. 4 anos abaixo, quer dizer, 5 anos abaixo, né, de 4 anos até menor de 5 anos, resumindo, não deve usar máscara, certo? Não são crianças que estão propícias, apesar de existirem casos, existe, de contaminação com criança. Porém, o risco é muito menor para elas. Então, e o risco entre o benefício e o malefício de estar usando a máscara e ter algum dano maior, como sufocamento ou enforcamento por conta de máscara, como já ocorreu casos, então, entre o risco e o benefício e o malefício de estar usando, é melhor se precaver com o benefício de não usar máscara, a criança. Mas o adulto, sim, precisa estar sempre e obrigatório o uso da máscara, certo? Então, ter esse cuidado. Quando for usar máscara, o ideal é que essa máscara seja uma máscara que seja confortável. Use a máscara corretamente para que ela não fique abaixo do nariz, descendo, falando e caindo, que ela não fique machucando a orelha, certo? Então, existem as máscaras artesanais, né, que muita gente usa, continua usando, e que realmente tem uma proteção também comprovada. Mas que essa máscara artesanal esteja bem fixa ao rosto e que permita que vocês consigam falar, né, que consigam utilizar a máscara sem o desconforto. Porque à medida que causa desconforto, as pessoas não vão querer usar. Então, é o ideal que vocês estejam usando algo que realmente seja confortável para vocês, certo? Que vocês consigam realmente usar, começar e terminar o trabalho de vocês usando a máscara. E sempre que precisar mexer na máscara, como eu falei anteriormente, pegar nessa parte de cima, na parte de baixo ou ao lado. Nunca nessa parte no centro da máscara. Por quê? Porque é a área mais contaminada que existe. Tanto da parte de dentro, que é onde sai a nossa voz, tanto da parte de fora, que é onde chega a gente, né, as gotículas que são que saem da fala das outras pessoas. Então, por isso que deve ter esse cuidado rigoroso. Então, vamos falar agora de uns cuidados gerais que, independente da profissão, independente do local de trabalho, nós vamos ter que ter para os nossos cuidados, enquanto pessoas, independente de sermos profissionais, não enquanto pessoas, nós precisamos ter os nossos cuidados. Por quê? Porque temos que nos cuidar do outro, e quando nós retornamos para casa, temos que cuidar de quem está em casa, da nossa família, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para a gente não se contaminar e não ter o risco de levar esse vírus para dentro de casa. Então, quais são esses cuidados gerais? Evitar tocar boca, nariz, rosto e ouvidos com as mãos não higienizadas. Então, a nossa prioridade é o quê? Uso de máscara e higienização das mãos.
temos que manter nossas mãos totalmente higienizadas o tempo todo. A nossa maior fonte de contaminação são as nossas mãos, certo? Principalmente a região do polegar, que é onde está a nossa maior fonte de contaminação. Quando sujamos as nossas mãos, o local mais sujo, o local que mais, se vocês pintarem a mão, a parte que mais vai sobressair e colocarem no papel, a parte que mais vai sobressair é a parte do polegar. Nós usamos o polegar para tudo, na verdade, né? Então, temos que ter esse cuidado maior. Então, evitar tocar o nosso rosto com as mãos. Por quê? Porque se a gente estiver tocando a todo momento, a gente está levando a contaminação, podemos estar levando para o nosso rosto. E o nosso rosto está cheio de mucosas, que é o nariz, a boca, os ouvidos. Então, a nossa face, a cabeça em si, está cheio de mucosas, que é onde pode entrar o vírus de forma mais rápida e chegar ao nosso organismo, certo? Então, para isso, a gente tem que ter um cuidado mais rigoroso. Então, lavar as mãos, higienizar da forma correta. Independente do álcool, nós temos a água e o sabão, que é algo muito importante e, geralmente, a gente acha em todos os locais, independente do álcool a 70. Então, mesmo na ausência do álcool a 70, tendo água e sabão, a prioridade é a higienização das mãos com água e sabão, certo? Então, ter esse cuidado em não tocar nariz, boca, principalmente boca e nariz, que é a via aérea superior aberta, né, para o ambiente. Então, ter esse cuidado para que não leve a contaminação para o nosso organismo, certo? Então, evitar deslocamentos desnecessários nas salas de aula e entre as áreas do colégio. Se eu estou na minha sala de aula, eu devo permanecer na sala de aula, para que, a não ser em caso de uma necessidade realmente. Caso contrário, permanecer na sala de aula. Evitar saídas, porque essas saídas podem levar e trazer também, né, a contaminação. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência, principalmente ao final de cada turno. O que é que eu toco mais? É a mesa? É o quadro? É a caneta que eu estou escrevendo no quadro? Então, eu tenho que estar higienizando esses materiais com a maior frequência possível. Os alunos sentam na cadeira, essas cadeiras devem ser higienizadas. O professor senta na cadeira, ele pega a cadeira, passa de um lado para o outro, deve ser também higienizada, certo? Tem que ter, assim, um cuidado redobrado, por isso que devem ter o álcool em cada sala também, para ajudar nessa desinfecção, porque o profissional da higienização vai estar, mas quem vai estar a todo momento mexendo com todo esse material é o professor e é o aluno. Então, não custa, é uma proteção sua também, você também está higienizando o seu material que vai ser utilizado. Ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, que é a etiqueta respiratória, que é esse movimento que se faz, mesmo estando de máscara, o ideal é que cubra com o braço a boca e o nariz, para não espirrar, não tossir ao vento, mesmo utilizando a máscara, certo? É um protocolo, é uma etiqueta respiratória que também faz parte e que ajuda também a prevenir a disseminação do vírus. Não praticar contatos próximos como abraços, beijos, apertos de mão. Vamos continuar só tocando dessa forma, né? Falando de longe, e nem por isso vamos deixar de ter amizades, nem por isso vamos deixar de nos comunicar com os outros, e nem por isso vamos perder o contato com o outro, né? O contato corpo a corpo, sim, mas o contato com os olhos, com o falar, com o acenar para os outros, isso pode continuar existindo, claro, e deve continuar existindo. Proibida a aglomeração de qualquer tipo, não é só os alunos que não vão poder se aglomerar. Professores, profissionais da educação, de dentro da escola, também não vão poder se aglomerar. Não vão poder se juntar para falar muito próximo, temos que continuar mantendo esse distanciamento, né? Tendo esse cuidado. Manter distância segura de outras pessoas, mínima de 1,5 m, utilizando a máscara de proteção. Então, ter esse cuidado também entre os profissionais, dentro de casa, eu digo assim, ao chegar em casa, na verdade, não ir
diretamente ao seu familiar, ter esse cuidado de manter esse distanciamento quando chegar, para retirar sua roupa, tirar sua máscara, fazer a sua higienização, para depois ter o contato, principalmente com o idoso, com a criança, né, que está dentro de casa, com alguém que tenha alguma doença imunossupressora, que são doenças que precisam de um acompanhamento mais rigoroso. Então, ter esse cuidado de não chegar diretamente, de preferência até não entrar diretamente na casa. Se puder passar por fora para retirar sapato, retirar máscara, fazer a higienização das mãos e depois entrar em casa. Então, ter esse cuidado também. Utilizar a máscara durante a locomoção do trabalho. Isso eu ouço falar muito com relação mais diretamente aos homens. Me perdoem os homens, professores homens, mas geralmente os homens têm um maior desconforto na utilização da máscara. E às vezes só coloca na hora que vai entrar no colégio, que vai entrar na sala de aula. Então, eu estou falando os homens, professores aqui, mas geralmente são os homens em si, que têm esse cuidado não tão rigoroso. Então, tenham esse cuidado, por favor, de, ao sair de casa, já sair com sua máscara. Não, a sua contaminação não vai ser só na entrada do colégio. Ao sair de casa, a gente não sabe com quem a gente vai se deparar. Por mais que eu tenha contato até com outras pessoas de dentro de casa, parentes ou o que seja, a gente não sabe com que essas pessoas, mesmo que elas tenham cuidado, a gente não sabe com que essas pessoas tiveram contato também. Então, o ideal é que a gente já saia de casa com a nossa máscara, né? Então, ter esse cuidado. Não é só para o outro, é para si também, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Já sair de casa no trajeto para o trabalho com a máscara. É claro que, se eu estiver num carro, eu sozinha dentro do carro, eu posso estar sem a minha máscara. Porque eu estou sozinha num ambiente que é meu ali, somente eu estou dentro do carro. A partir do momento que já tem uma outra pessoa dentro do carro, eu vou precisar usar também a máscara, certo? Então, isso aí, esse uso da máscara deve ser praticado independente do local, independente de estar ou não dentro do ambiente de trabalho. Substituir a máscara no início do trabalho e no retorno à residência, descartando de forma segura em local apropriado, como eu falei anteriormente. Substituir a máscara, na verdade, toda vez que for necessário. À medida que a máscara estiver úmida, ela precisa ser substituída, né? É claro que se não houver essa necessidade, você pode ficar a cada turno com a sua máscara, se você vê que realmente não teve nenhuma contaminação, que não teve problema. No colégio e ao sair na rua, evite tocar na máscara durante o uso, evitar estar pegando, porque às vezes eu sei que no dia a dia é muito difícil, como eu já falei com vocês, eu já peguei aqui até para mostrar, em cima, embaixo. Então, porque no dia a dia, para você conseguir controlar, é mais complicado. Porém, a gente deve evitar. É como eu disse, a gente precisa estar se policiando o tempo todo, né? Para não estar tocando, às vezes, numa área contaminada e levando essa contaminação para outro local. Lavar as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara. O ideal é que se lave as mãos ou que se higienize com álcool a 70. Algo muito importante, nariz e boca devem estar sempre cobertos, com a máscara bem ajustada ao rosto. Se uma máscara estiver desconfortável, vocês não vão conseguir permanecer com ela por muito tempo. Então, o ideal é que ela esteja confortável ao seu rosto. Retirar a máscara, como eu falei, pelo elástico, certo? E não tocá-la na parte da frente, sempre em cima ou embaixo, nunca nessa área. Lavar a máscara quando vocês chegarem em casa. Se for uma máscara que seja artesanal, não seja descartável, ela deve ser lavada separadamente das outras roupas, certo? Ter o cuidado de lavar, higienizar com água e sabão, colocar na água sanitária, certo? Por 30 minutos, para que haja a desinfecção. E, posteriormente, depois de seca, passar com ferro, porque o ferro mata também muitos micro-organismos e vai ajudar também na desinfecção, certo?
Após passada, ela pode ser guardada e, caso necessário, usá-la, mas sempre assim, se for necessário transportar essa máscara, que ela seja transportada dentro de um saco limpo, um saquinho dentro da bolsa, de forma limpa, de forma organizada. Jamais, também vou me reportar aos homens, que as mulheres geralmente usam bolsas, né? E tem um cuidado também redobrado. Não todos, claro, existem exceções, me perdoem as exceções, mas aos homens que colocam a máscara no bolso, porque facilita muito a vida deles, tenham cuidado, coloque a máscara dentro de um saquinho e dentro do bolso, certo? Para que ela se mantenha higienizada. Isso para as máscaras que são artesanais, porque mesmo fora o trabalho, a gente pode usar as artesanais, né? Então, vamos ter esse cuidado de não puxar a máscara do bolso sem proteção nenhuma, e às vezes já sendo utilizada, e colocar no rosto, porque a máscara suja, ao invés de proteger, vai estar abrindo uma porta de entrada para o seu organismo, para a contaminação não só do coronavírus, mas de inúmeros outros vírus e de inúmeras outras doenças que podem vir a ocorrer e podem ser transmitidas através das nossas vias aéreas superiores, que são o nariz e a boca. Certo, gente? Então, gostaria de agradecer ao convite, a participação. Gostaria de agradecer a vocês também. Estou disponível agora para perguntas, né? E esclarecimento de algumas dúvidas, caso eu possa esclarecer. E também gostaria de informar que eu trabalho na Vigilância Sanitária, na Secretaria de Saúde. Está aí o número de contato da Vigilância Sanitária, caso tenha alguma dúvida também, ou queiram comparecer para retirar as dúvidas pessoalmente também, certo? E eu estou agora aberta às perguntas. Bom dia, meu nome é Railson, estão me ouvindo? Sim. Bom, eu só queria complementar, ou melhor, complementar não, seguir na sua linha de raciocínio, com relação, que me preocupa muito a questão, primeiro, com relação à questão do distanciamento. Por o que eu percebi, o essencial para nós, assim, é que nós possamos desenvolver atividades, isso dentro de sala de aula se tratando, que não precisamos, que não necessitamos muito de nos aproximar do aluno. Essa seria a melhor forma, né? Isso por o que eu entendi da explicação, da sua explicação. Ou seja, respeitando ao máximo esse distanciamento de 1,5 metro. No nosso caso, no meu caso, que sou professor de 9º ano, que já lido com adolescente, seria melhor, ou seja, eu desenvolver essas atividades que eu não precise estar me aproximando, porque até o contato que eu tenho com o caderno dele, tanto pode ser problemático para mim, quanto para ele também, não é para o aluno, no caso, não é isso? Então, o que eu entendi é que o melhor é que desenvolvamos atividade que não precisamos estar nos aproximando do aluno, tanto para a nossa proteção quanto para dele. O outro caso também é uma dúvida que eu quero, como foi dito, acho que foi por Sandra, que no meu caso, eu ainda vou iniciar agora essa semana que vem o plantão pedagógico, no meu caso, e a questão que disse que a merenda vai ser entregue dentro de sala, né? Isso foi o que eu entendi. E aí eu queria saber essa questão, porque aí, esse momento que eles vão merendar, eles vão ter que tirar a máscara, óbvio. E aí tem a questão do falar, aí já seria um momento, eu acredito, perigoso na questão de contaminação do ambiente, se caso tem alguém ali, não é isso? Porque qual seria esse grau de periculosidade, tendo essa merenda dentro de sala de aula? Porque vai ser quase que inevitável. Eu não sei como está acontecendo, porque, como eu disse, a minha experiência vai começar agora semana que vem. Minha primeira experiência. Eu estou falando assim, por o que eu já conheço de aluno, será que eles vão conseguir ficar em silêncio, essas coisas? E se eles falarem também o grau de periculosidade ali. Que o certo, eu acho que, eu não sei se vai ter ali próximo deles, que aí isso daí depois o pessoal da secretaria pode me responder, porque se vai ter próximo dele o álcool, porque o essencial ali seria, então, quando eles terminarem de merendar, botarem a máscara e eles mesmos higienizar a carteira que eles estão, né? Seria o essencial, porque ali eles vão acabar falando, não tem jeito, eles não vão só ficar comendo, que a gente conhece adolescente, né? Nós conhecemos. Isso. É só esse o meu ponto que eu queria colocar. Bom,
Railson, obrigada pela sua colocação, foi muito interessante. Com relação ao distanciamento que você vai precisar ter do aluno, vocês vão manter esse distanciamento, vai ser evitado um contato próximo. Mas nós sabemos que no dia a dia é muito difícil você estar numa sala de aula e não ter um contato razoável com o aluno. Isso deve ser evitado, mas a gente não pode colocar isso como uma obrigação de estar o tempo todo dessa forma. A gente sabe que o professor, às vezes, se desloca de um lado para o outro, né? Agora, sim, não deve ser evitado, mas a gente sabe que um contato outro pode ocorrer, né? Isso vai ser inevitável. Nós estamos vivendo de erros e de acertos, né? Desde quando começou essa Covid, a gente está realmente dentro desses erros e acertos. Muitas coisas a gente nem sabe ainda, muitas coisas podem aparecer ainda. Agora, sim, dentro desses erros e acertos, dessas medidas, a gente sabe quais são as medidas prioritárias. É o distanciamento, é o uso da máscara. É como eu disse anteriormente, não vai ser o contato de um segundo que você vai chegar para o aluno e só explicar. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, é muito mais difícil do que você permanecer o tempo todo próximo dele, né? É diferente de você chegar, tirar uma dúvida e retornar para frente da sala de aula, do que você ficar, como às vezes poderia ocorrer antes, você ficar transitando pela sala de aula, né? Então, é muito difícil ocorrer o contato muito próximo e o contato próximo e prolongado. Vai ser algo mais rápido, alguma dúvida que você chegue, tire para o aluno e retorne e faça a sua higienização das mãos. Vocês dois em uso de máscara, o risco de contaminação é muito menor. É claro que um só usando ou os dois não usando, o risco sobe muito. Mas, assim, o uso da máscara vai proteger vocês, com certeza, né? Do risco de contaminação dentro da sala de aula. No que diz respeito à alimentação, impossível o aluno, principalmente adolescente, manter-se calado, comportado, sentado. A gente sabe, porque nós somos adultos e nós temos essa dificuldade, né? Imagine os adolescentes. Mas, assim, por isso que é mantido esse distanciamento mínimo de 1,5 metro, porque a gente sabe que eles vão conversar, a gente sabe que vai ocorrer de um ou outro tocar, um tocar no outro. Pode ocorrer? Pode. É para se desesperar? Não. Isso pode ocorrer, vai ocorrer, porque a gente sabe que vai ocorrer, não adianta haver essa negação que tem que ser dessa forma. A gente sabe que na nossa rotina diária acontece, mas assim, a gente tem que o quê? Passar para eles que deve ser evitado. Vão conversar? Vão, mas deve ser evitado. Eu acredito que dentro da sala de aula, o controle é maior, porque eles não vão estar correndo, conversando de um lado para o outro, eles vão ter que se manter dentro nos seus lugares, né? Já com certo distanciamento, que mesmo se a máscara, 1,5 metro é um distanciamento razoável, que permite realmente que eles conversem, mas que evite também a propagação do vírus, diminua o risco de propagação do vírus, certo? O tempo que eles vão permanecer sem a máscara dentro da sala vai ser menor do que se eles estivessem numa área aberta, porque até conseguir reunir todos, mandar para a sala, até eles conseguirem chegar dentro da sala, né? Já vão ter tocado em vários locais. E dentro da sala, o controle vai ser mais rigoroso, principalmente por parte do professor. Ele não vai poder estar se levantando, sentando e levantando. O máximo que ele vai fazer é conversar, né? E aí vai ser pedido que faça a higienização, retire a máscara, faça a sua alimentação, faça novamente a higienização das mãos e coloque novamente a máscara, certo? Então, eu acredito que por ser um tempo menor, o controle vai poder ser maior com relação à atitude deles. Ok, desculpa. Só mais uma pergunta rápida agora. Eu sei que tem muitos colegas que querem falar. Agora eu acho que é para o pessoal da secretaria, ou para a Sandra ou para a Maria. Eu tenho rinite alérgica. Às vezes eu estou aqui, às vezes só no pegar de um livro aqui, quando de uma hora para outra chega a crise.
pela crise. Aí é os espirros constantes, às vezes a mesma coisa. E muitas vezes, quando eu tenho a rinite alérgica muito forte, que eu tomo sempre antialérgico, tudo, eu estou sempre com antialérgico. Mas, às vezes, quando eu tenho a crise muito forte, ela termina, às vezes, com uma síndrome gripal, no caso. Aí eu queria fazer essa pergunta à secretaria, no momento, por exemplo, no dia que eu tenho, porque ela não me diz quando vai acontecer, né, a rinite. É como eu disse, às vezes eu pego ali um livro, por exemplo, eu tinha vários livros antigos, eu tive que doar todos. Eu não consigo abrir um livro mais antigo. Eu abrir e começa logo a irritar as narinas e quando menos espero, estou na gripe. Aí eu queria saber, e eu acho que essa aqui é uma pergunta para a secretaria, se quando eu estiver com essa síndrome gripal, quando eu estiver com essa crise de rinite, no caso, o que eu devo fazer é não ir para a escola, não é isso? Avisar a escola, né? Não é isso o caminho que eu devo tomar? Com certeza. Não é, Milene? Isso, não ir para a escola, como a orientação é passada para os alunos, né? É passada também para os profissionais, não só os professores, os demais profissionais da escola. Não ir para a escola e, dependendo de quantos dias, o que seja, já tem que providenciar fazer o exame. Porque 15, 20 minutos após, você já recebe um resultado. Semana passada, eu tenho rinite alérgica também. E eu estava muito preocupada, porque já estava com um resfriado, na verdade. Então, o que foi que aconteceu? Eu passei na UPA, fiz o meu exame, o SUAB, e 15, 20 minutos após eu recebi o resultado. E aí, pude retornar para o trabalho, entendeu? Então, o ideal é que qualquer sintoma gripal ou qualquer sintoma diferenciado que possa vir a ter, porque não só... A gente fala muito da síndrome gripal com relação ao coronavírus. Existem pessoas contaminadas com coronavírus que tiveram diarreia, somente a diarreia. Existem pessoas que tiveram diarreia, vômito. Tem pessoas que são totalmente assintomáticas, né? Então, assim, à medida que a gente sente algo diferente dentro do nosso organismo, a gente não tem como fazer o raio-x na parte interna. A gente sente... mas, a partir do exame que vai ser verificado se está ou não contaminado. Então, se eu sentir que eu tive qualquer sintoma diferenciado, principalmente direcionado à síndrome gripal, eu não vou comparecer ao serviço. Vai ser comunicado para ser substituído ou ser tomadas as medidas cabíveis, e eu não vou ao serviço e vou procurar um serviço médico, para poder começar a usar a medicação ou fazer o exame, né, para saber realmente até ter a consciência tranquila, dentro de casa, no trabalho, onde seja, certo? Para não estar correndo risco de transmitir a COVID, outro vírus ou outra doença qual for, certo? Respondido? Respondido, sim. No meu caso, quando eu percebo quando é assim, a rinite, porque se eu tomo o antialérgico, não dura coisa assim de no máximo um dia, aí logo melhora, aí eu já sei. Passando disso, aí eu já fico com medo. Passando desse período, eu já fico com medo. E tem a questão de quem não tem medo. Eu tive no ano passado, em junho do ano passado, eu não tive sintoma nenhum, só a perda do olfato e do paladar. Não tive mais nada. Ok, obrigado, viu? Valeu por... Obrigada a você. Mais alguma pergunta? Bom dia, Milene, tudo bem? Bom dia. Aqui é o professor Carlos Sena. Em relação, porque também eu vou iniciar o plantão pedagógico segunda-feira. O que foi dito aí, deixa eu tentar entender direito, se foi isso mesmo, na fala de Milene, é que cada aluno deve ter o seu álcool a 70. É isso, né? Então, se faz necessário, né, para a gente iniciar essas aulas semipresencial, no meu caso, o plantão pedagógico, que cada aluno tenha o seu álcool a 70, não é isso? O ideal é que todas as pessoas, independente de quem seja, saia de casa, já tenha seu álcool a 70 na mão, certo? Porque a gente vai passar, ainda que seja fornecido na entrada do transporte, na entrada da escola, na entrada da sala de aula, os alunos que tenham disponibilidade, eles vão precisar estar com sua máscara, com seu álcool a 70, certo? Porque eles vão precisar estar higienizando as mãos a todo momento também. Como nesse caso
da alimentação, que precisa higienizar as mãos antes e após. Agora sim, lembrando que, na ausência do álcool a 70, é plenamente substituível e até mais seguro a lavagem das mãos. A gente sabe que nem em todos os lugares vamos ter disponibilidade. Às vezes está na zona rural, dentro de um ônibus, o deslocamento, o que seja, não vai ter condição de lavar as mãos. Mas, segundo o Ministério da Saúde, a forma mais segura de se manter as mãos higienizadas é através da água e do sabão. E a lavagem correta, e também ou a lavagem correta das mãos, ou a higienização correta. Pessoal, não adianta jogar o álcool na mão e fazer assim e achar que está limpo, porque não vai estar, certo? O correto é fazer a higienização das mãos, do dorso das mãos, certo? Dos dedos, principalmente dos nossos polegares. Nós não podemos higienizar as mãos assim e sair achando que higienizou, certo? A gente fez no máximo um quebra-galho aqui. Então, a higienização correta é nas palmas das mãos, no dorso das mãos, certo? Entre os dedos, nos polegares, que é onde concentra a nossa maior fonte de contaminação nas mãos, e, de preferência, conseguir subir até o antebraço. Então, tem que ser feita da forma correta. Todas as vezes nós vamos conseguir, na nossa rotina diária, fazer dessa forma? Sabemos que não, mas devemos tentar, certo? Ô, Milene, veja bem, por exemplo, hipotético, eu estou numa sala de aula, que no máximo, que o plantão pedagógico, no máximo 18 alunos. Se é 18 a 17, eu não tenho essa precisão. Não sei se Maria pode me corrigir, a secretaria pode me corrigir aí. Então, eu estou com esses alunos, 18 alunos. Digamos que 2 ou 3 não tenham álcool e gel. Nesse caso, é possível ele estar terminando a sala de aula? É possível ser fornecido a esses alunos, né? Não é porque ele não tem o álcool em gel. Sim, isso em álcool em gel, não. Porque falamos muito em álcool em gel pela questão pela questão da facilidade de se higienizar, na verdade, pela questão da consistência, né? Mas o álcool 70, o álcool líquido, faz a mesma desinfecção. Vai se gastar mais, mas faz a mesma desinfecção, não tem problema nenhum. Mas não é porque ele não está com o álcool dele em mãos que não vai ser, impossibilitada a presença dele dentro da sala de aula. Vai ser fornecido, até, se for o caso, pelo próprio professor. Ele pode colocar na mão dessa criança, se for necessário. Mesmo porque os menorzinhos não vão começar agora. Mas quando começarem, isso vai precisar ser feito pelo professor, pelo auxiliar da sala, vai precisar ser feito de forma segura para os menorzinhos, né? Porque muitos deles não têm essa destreza de auto-higienizar as mãos. Alguns sim, né? Alguns acho que já têm por ver e já sabem, realmente, mas a grande maioria não. Eu entendi. Eu dei essa situação hipotética porque, por exemplo, no caso é possível o professor higienizar nesse caso do aluno. Até porque para o outro aluno também não ter e ficar passando, emprestando o seu, que também já corre a probabilidade do contágio. Mas nessa situação o professor pode, de forma correta, passar isso para o aluno. Até porque vai ter um momento da merenda também, como foi passado aqui até então. Não é isso? Com certeza. Vocês não vão... Diante dessa situação, no caso. Muito obrigado. Isso. Sena, a questão que você falou de espaço, até para ficar claro para os demais, né? Você citou os 17, 18. Sim, a questão é realmente o espaçamento de 1,5 m e observar o tamanho da sala. Então, talvez no SEB tenha condições de ser 17, 18, mas talvez em outra escola com espaço menor, em termos de sala mesmo, precisa ser um número menor de estudantes. Ou, de repente, a depender da quantidade de estudantes, consiga ter todos os meninos ali naquele turno. Então, é observar mesmo o distanciamento de 1,5 m e o espaço que tem dentro da sala de aula, viu? Mas essa questão de 17 e 18 não é que seja regra, não. Eu sei, pronto, Mari. Não, eu falo na questão do SEB. Se eu não me engano, o máximo é 18, até porque a área está boa, a sala está ventilada, é arejada. A minha preocupação era a questão do álcool em gel individual para cada um, se necessário, cada um ter o seu.
mas nesse caso de ter, digamos, um aluno ou 2 alunos não ter, o professor pode fornecer o seu de forma correta, para não ficar o passo a passo, como eu falei até anteriormente. Mas entendi. Viu, Maria? Só para adiantar, porque eu estou olhando aqui que alguns não responderam, nós temos uma frequência aí, viu? Eu vou copiar novamente. E aí depois talvez vocês precisem e fiquem com dificuldade. Então, vou copiar novamente, vocês vão ouvindo, Milene aí quanto às dúvidas, mas preenchem a frequência, viu? Obrigada. Só complementando, agradecendo também ao professor pela contribuição. Nós da Vigilância já passamos, inclusive, no SEB, né? Observamos a quantidade, o tamanho das salas, verificamos, assim, mais ou menos a quantidade de alunos, e o que foi a informação passada para a direção foi realmente essa, não só no SEB, como em várias escolas, inclusive as escolas privadas. Seria o quê? Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos, certo? É claro que uma sala que eu acredito que nem exista, com 20, 30, 40, 50 alunos, claro que mesmo com com muito espaço, vai causar uma certa aglomeração, por estarmos tratando de crianças e adolescentes. Mas deve ser mantido 1,5 metro. As portas abertas, as janelas também abertas, fazendo com que esse espaço fique arejado, certo? Então, portas e janelas abertas, alunos mantidos com 1,5 metro de distância, que a gente já viu que realmente tem essa capacidade, e mantendo esses cuidados do uso da máscara, do uso do álcool 70, o distanciamento. Então, eu acredito que não vamos ter problemas, né, assim, com relação a esse retorno gradativo, né, das aulas. Mais alguma pergunta? Com relação a esses exames, você falou a questão do exame rápido, o professor precisa... Na secretaria tem à disposição ou não? Na Secretaria de Saúde, no caso? Na UPA. Na UPA, no caso. Na UPA Covid, sim. Na UPA Covid, sim. Uhum. Ah, tá ok. Muito obrigado, era só isso. 15 a 20 minutos, mais ou menos, após o exame, a realização do exame, já se tem o resultado. Tem esse exame e tem um exame também que é feito análise através do LACEN. Vamos ver o que vai estar disponível, mas assim, hoje, atualmente, tem disponível os 2 tipos de exame, tanto do LACEN, vai para o laboratório de referência do município, do estado, né, só que é referência para o município, e esses exames são encaminhados para lá, feito análise e retorna para o município o resultado. E tem o exame também, que é o exame rápido, que é também através do SUAB, mas é com resultado mais rápido, que é feito na UPA Covid. Tá ok, muito obrigado mais uma vez, viu? Por nada. A professora Josefa Gama, ela levantou a mão, e o professor Sandoval também. Então, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu gostaria de aproveitar o momento e fazer uma pergunta à Milena, que é Joana, trabalha aqui na Baixa das Antas. Sobre, Maria José falou a questão da viseira, que a Secretaria de Educação vai disponibilizar para a gente. É necessário usar máscara, seja descartável ou de tecido, usando a viseira? Joana, né? Desculpe? Isso, é Joana. Sim, Joana. Sim, é necessário. É uma proteção a mais para vocês, certo? Assim, nem todos os lugares disponibilizam essa viseira. Se está disponibilizando, então é melhor ainda para vocês. Porque além de proteger só a parte do nariz e boca, que é porta de entrada, vai proteger também a face em geral de vocês. E vai também dificultar o que a gente sempre faz, de estar passando a mão aqui, ali, acolá, a viseira, certo? Então, é uma proteção a mais, é melhor ainda para vocês, certo? Ok, obrigada. Professor Sandoval. Mas, no caso, não é obrigado, não, a gente utilizar, né? Aquela, deixa eu ligar aqui a câmera, aquela de plástico. Quem está? É Tamile. Tamile? Sim. Eu não gosto, não. Tamile está distante na hora do momento da aula.
Uhum. Mesmo Estamos assim, num momento que, quanto mais proteção, porque a melhor. fala, eu acho. Ah. Mas, assim, Eu mesmo também, com aquele tipo de também não gostei de distanciamento, se a usar. gente não for chegar perto dos alunos, a gente pode sempre utilizá-la. A fala, parece que a gente fala e a fala fica abafada, dá a impressão de que os alunos estão Exatamente. entendendo Pronto, nada. Genilson Aí, Tamile. Deixe eu passar. Diga aí. Sem contar que aperta um pouquinho atrás da orelha e incomoda demais. A máscara eu estou usando adequado, correto, da melhor forma possível, mas infelizmente só usei aquela viseira um dia. Pronto, deixa eu passar para vocês a mesma orientação que eu passo para o pessoal da higienização. Quando me diz que acha desconfortável usar as botas e os sapatos fechados no trabalho. Se são fornecidos, é obrigatório, vamos dizer assim, que seja algo que vai facilitar a vida de vocês na prevenção, né? Se está sendo fornecido, o ideal é que se use. É claro que, às vezes, em um momento ou outro, você vai poder tirar, né? Da forma correta, higienizando as mãos, porque senão você vai estar contaminando o seu EPI, seu equipamento de proteção individual, né? Mas se é fornecido, é uma barreira a mais para vocês. Se vocês tiverem e não fizerem uso, o que é que pode ocorrer? Em caso de contaminação ou não, né? Mas assim, primeiro vem a consciência de vocês. Se eu estivesse usando, eu poderia até não ter pego, porque é uma barreira a mais, né? Segundo vem a parte do empregador, a cobrança. Se você estivesse usando, você poderia até não pegar, né? Que a gente não sabe, mas é algo assim. Se está sendo fornecido, que pelo menos assim, se você está se sentindo desprotegido de uma forma ou outra, o ideal é que use. Mesmo porque, se não fornecesse, um ou outro poderia chegar e dizer para o empregador, para a Secretaria de Educação, se for o caso, mas vocês não forneceram. Vocês precisam fornecer máscara, vocês precisam fornecer o Face, né, que é o Face Child, acho que a pronúncia é esse, Face Child. Vocês precisam fornecer todo o material disponível para o professor. Se não for fornecido, vai ser falado, mas não forneceram. À medida que fornece, o ideal, não é que é obrigatório, mas o ideal é que se use. Então, qual é a orientação que eu passo para o pessoal da higienização? Que se não tem bota, se é desconfortável, use pelo menos um sapato fechado. Porque se tiver qualquer acidente de trabalho, né, ele vai questionar do empregador, questionar do superior, por que não foi fornecido. Então, o ideal é que vocês, se sentirem confortáveis, que usem. Mesmo porque eu não vou poder dizer nunca que não usem, porque é uma barreira, mais uma barreira física para vocês. Principalmente quando o professor, acho que foi Railson, que falou que algumas vezes vocês precisam chegar próximo ao aluno. Então, é mais uma barreira, além da máscara, além da higienização, que vocês vão ter disponíveis para vocês. Certo? Eu não posso dizer a vocês que é obrigatório, mas que deve ser usado, deve. Mesmo que, se for fornecido, o ideal é que vocês. Porque vocês vão estar se protegendo o aluno, e vocês vão retornar para a casa de vocês, né? Vocês vão proteger os seus familiares também. Então, se for fornecido, o ideal é que se use. Certo? Sim. Respondido? Respondido. Professor Sandoval. Opa, na verdade é só uma sugestão. Como eu estou dizendo, o que eu estou observando nas escolas privadas, quer dizer, pelo menos algumas que eu estou acompanhando, a liberação dos alunos, ou de uma boa parte deles, ao mesmo tempo. Então, minha sugestão para o município é que, quando todas as turmas retornarem, que tenha um horário diferenciado para a liberação das turmas, de uma diferença de pelo menos 10, 15, 20 minutos de uma turma para outra, para não gerar muita aglomeração na saída da escola.
porque muitas escolas da rede privada estão liberando os alunos ao mesmo tempo. Aí eles ficam esperando um ao outro na frente da escola e saem todos aglomerados. Aí a gente percebe que todo o cuidado que a gente teve dentro da escola foi por água abaixo. E lá fora eles estão aglomerando do mesmo jeito. É só a título de sugestão, que eu não sei. O protocolo, professor, prevê esse cuidado. E a gente está concluindo o plano pedagógico, que aí tem até mais especificamente, porque no caso do protocolo não vai estar especificando horários. Mas fala desse cuidado na hora da entrada e da saída, né? O ciclo? Beleza. Na hora da entrada e da saída. Agora, no plano pedagógico, tem especificando os horários e esse cuidado, como você sugere, que é importantíssimo mesmo, né? Isso é. Beleza, Maria. Eu inclusive, não li ainda todo o protocolo, que, inclusive, eu estou na comissão lá do bairro do Pombalzinho. Sobre isso, inclusive, eu não fiz a leitura completa ainda. Todos os gestores têm o documento, o protocolo, foi publicado no Diário Oficial. Se vocês precisarem, podem sinalizar que a gente encaminha, ou a gestão encaminha, viu? É importante que vocês conheçam. Alguns de vocês, inclusive, fazem parte do comitê escolar. Quem faz parte, então, do comitê escolar é uma responsabilidade obrigatória, né? Conhecer o documento. Foi Mara já me falou sobre o documento tal, era até para ter solicitado. Ela fez a impressão. Eu sei que lá tem, inclusive, a impressão feita, que aí já facilita, viu, professor? Beleza, tá certo. Bom dia, aqui é a professora Jandivan. Sou professora, eu ensino na escola Maria Menezes Cruz. Eu queria... na realidade, é com Maria José. Em algumas escolas eu percebi, assim, não municipal, pública ou particular, na rede particular, que eles estão usando aquele aparelho para medir a pressão. Nas escolas não vai fornecer? Para medir a temperatura, né? Temperatura. Tem, todas as escolas têm o aparelho que vai fazer a medição da temperatura, todas têm. Os meninos do 5º e 9º ano, antes de entrar na escola para o plantão, os professores precisam verificar, mas todas já têm. Rafa, só complementando, a aferição da temperatura foi orientado na entrada de cada transporte. E aqui tem uma frequência, Isabela. E onde tem essa frequência que eu não acho? A aferição de cada temperatura foi orientada aos motoristas, né? Antes do aluno entrar no transporte e na entrada do colégio também, né? Como eu disse anteriormente, nem sempre a temperatura pode estar elevada, porque existem pessoas que são assintomáticas. Não aparece eu. Mas essa aferição da temperatura vai ser realizada assim, tanto no acesso ao transporte, como no acesso à escola. E complementando a fala de Maria José, com relação à entrada e saída dos alunos, as escolas privadas, algumas foram visitadas, algumas, isso depende muito da estrutura do colégio. Mas algumas escolas, inclusive, estão fazendo a separação de alguns alunos saem pela porta de entrada, realmente, outras, os alunos saem pelo fundo, justamente para não haver essa aglomeração, nem na entrada e nem na saída. Essa questão de aglomeração já foi também orientada com relação aos porteiros, com relação aos motoristas dos transportes também, para que não haja aglomeração dentro da sala de aula, mas que também não haja o acúmulo de meninos, de crianças, né, em outros ambientes, né, até antes de chegar à escola. Então, tudo isso já foi passado também, né, em outras reuniões com outros profissionais também. Obrigada. E a aferição é da temperatura, não é da pressão. Eu tô meio doida, é a temperatura mesmo. E algo importante a se falar é que a temperatura ideal, foi muito bom a sua colocação, porque a temperatura ideal é que esteja abaixo dos 37,5. Eu falei em outros treinamentos, porque assim, o porteiro vai precisar aferir, o motorista vai precisar aferir,
mas não vai ser o caso de vocês. Mas, assim, é importante citar, por quê? Porque a temperatura, até para o nosso, para um conhecimento pessoal, a temperatura 37,5. É claro que se vier uma pessoa, um aluno, no sol correndo, essa temperatura, apesar de ser uma temperatura interna, ela pode oscilar, né? Porque pode ir para 37,6, 37,7. Claro que tem que ter um nível razoável de consideração, porque se essa temperatura for para 37,8, 37,9, 38, é algo a se chamar a atenção. Mas se essa temperatura tiver 37,6, um ponto ou 2 pontos a mais, vai ser observado, mas tem que ser levado em consideração a forma como esse aluno chegou também, né? Também observar porque em determinados lugares a gente passa e afere a temperatura. Só que essa temperatura, às vezes, quando você pergunta, diz quanto? 29, 28. Por quê? Porque esse aparelho está descalibrado, ou esse aparelho está com a pilha que não está mais adequada a ele, certo? Já está gasta. Então, isso aí pode haver uma alteração. Então, a nossa temperatura corporal normal vai de 36 a 37,5. Passou disso, já pode estar em estado febril. Abaixo disso, já pode ser considerado alguma patologia ou frio, o que seja do local. Mas, assim, abaixo de 36, já tem que se começar a observar também. Então, se você chegar no local e aferirem a sua temperatura com aquele aparelho, tiver 28, 29, como estava em um local que eu compareci, e verificaram na entrada, estava de 29, eu tomei um susto, porque eu disse, não, 29, eu não estou aqui presente mais, eu já estou morta. Que a temperatura corporal é 36 graus, então ela não pode estar muito abaixo do que isso, né? Nem muito acima dos 37,5, nem muito abaixo dos 36. Então, 29 é algo que não existe. O aparelho está totalmente descontrolado. Então, assim, ter esse cuidado, não só a nível profissional, como a nível pessoal também. Então, aferição da temperatura, não da pressão, certo? Muito obrigado. Agora entendi. Obrigado mesmo. Gente, tem mais alguém que quer fazer perguntas? Oi, bom dia. Eu só queria Bom dia, Lidiane, né? Eu estou lecionando lá na Assembleia de Deus e a gente já começou nosso plantão pedagógico na segunda-feira, né? Eu só queria relatar como foi esse momento, porque no primeiro momento a gente cria aquela expectativa, aquele medo de como será, como vai ser a atitude das crianças, né? A nossa atitude diante desse momento com o nosso trabalho, mas, chegando na segunda-feira, né, foi super tranquilo. Os alunos atenderam as medidas e a maior preocupação deles, que a gente observa, né, o que eu observei, que eles têm medo de pegar, né, o Covid e não ter mais aulas. Então, esse medo deixa eles... faz com que eles sigam os protocolos. A gente, né, tem o aparelho de aferir na entrada, já temos lá, né, na saída também. Segue o distanciamento, tanto na entrada como na saída. E a única dificuldade foi o que a professora relatou logo no início, que eles querem que, quando a gente faz uma atividade, que a gente corrija. Então, a gente chega perto deles, né? E isso é inevitável, infelizmente é inevitável, mas aí eu tenho todo o cuidado de olhar, e depois tem um álcool 70 nas nossas mesas que foi disponibilizado. Então, assim, quando eu termino atividades, um livro, eu tenho o cuidado de passar esse álcool para não ter nenhum problema. E na saída, é lógico que tem que ter aquele monitoramento, porque se vocês deixarem sair só, eles vão querer conversar, porque o entusiasmo dele é conversar com os colegas. Teve um aluno que disse, posso sentar com minha prima, do lado da minha prima? Eu disse, não, porque se você sentar, corre risco de pegar o Covid e não ter mais aulas. É isso que vocês querem? Eles, não. Então, eles, graças a Deus, nessas semanas, eles seguiu tudo certinho, viu? E tá tudo certo.
É só isso. Excelente. Bom dia. Excelente, Lidiane. Assim, você colocou, né, na sua fala, assim, essa apreensão que, na verdade, todo mundo está vivendo por estar em um momento novo da Covid, que é o momento Covid, né? E um momento novo retornando às aulas. Mas, assim, como nós já falamos, vamos ter erros, vamos ter acertos, vamos aprender com os erros, né? Servir de experiência para que a gente não faça novamente. Erros, claro, que erros que dentro de uma certa limitação. Continuar mantendo as nossas medidas, continuar mantendo os nossos cuidados, que é o prioritário, né? A conversa, a aproximação através de uma fala vai continuar existindo. O contato, algumas vezes, como o professor estava receoso, vai precisar ter, às vezes, mas sempre mantendo os nossos cuidados também, né? E assim, nós vamos voltar com medo ou sem medo, mas vamos precisar voltar. Então, já que vamos precisar voltar, vamos tentar voltar de uma forma segura e, assim, tentar transmitir essa segurança para o aluno também, né? Que estão como os nossos espelhos. Então, assim, a partir do momento que a gente se cuida, que a gente tem os nossos cuidados, eles também vão ter. Eu cheguei numa escola privada, para fazer uma orientação, e uma das alunas estava num momento de intervalo, e ela comentou com a professora, eles vieram aqui para parar as aulas, quer dizer, eles estão querendo também retornar, né? Assim, é um momento que está, assim, de muita ansiedade para todos, é um momento novo, e que, assim, dentro das limitações, nós vamos retornar, tendo os cuidados, mas, assim, acertando, errando, como os cientistas estão também, como em todas as outras profissões estão também, né? O importante é retornar e manter a segurança, cada um manter a sua segurança, fazer a nossa parte, né? Pedir a Deus que continuemos aqui bem, nos cuidando da nossa família, cuidando dos nossos alunos, mas assim, fazendo cada um também a sua parte. E é isso, voltar com ansiedade, voltar com a sensação, ao final do dia, do dever cumprido também, né? E continuar tendo esses cuidados. Mas foi, assim, excelente colocação a sua. Muito obrigada. Verdade, Milene. A gente fica muito feliz em ouvir, né, e saber que os nossos alunos estão realmente com essa vontade, porque a ansiedade de estar de volta à sala de aula, a convivência, né, mesmo que com toda essa dificuldade de aprendizagem, mas eles estão aprendendo. Achei muito interessante a sua fala, e Cíntia coloca também aqui nas mensagens que na escola foi notório um amadurecimento no comportamento dos alunos. Eles estão de parabéns, porque houve silêncio e receptividade, graças a Deus. Então, assim, a gente sabe que é tudo aprendizado, é tudo novo, a gente nunca viveu isso antes. Nós estamos passando por esse momento e vamos passar sim, né? Quanto mais a gente tiver cuidado, quanto mais a gente se esforçar, como cada um, né, se preocupar com cuidado consigo para poder cuidar do outro, não é? Porque a gente tem que ter o autocuidado, né? Quando vocês colocam aqui a questão do uso do álcool, né, de estar higienizando as mãos, foi colocado aqui nas mensagens também que todas as escolas estão disponibilizando o álcool gel nas salas, né? Caso o aluno não tenha, vocês podem estar, né, utilizando esse álcool para higienizar as mãos deles. Então, assim, é todo um comprometimento, né? Nós precisamos estar juntos nesse momento, precisamos estar aliados àquilo que nos foi delegado, que é a missão de ser professor, não é? Que o preocupar-se com a minha saúde, garantir que eu também tenha o cuidado de estar tendo a minha proteção, não é? Eu acho que a escola, ela pode sim, ela deve oferecer, e é responsabilidade do poder público que deixe as escolas preparadas para esse retorno, mas a gente também pode colaborar, cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo
né, com esse protocolo que foi apresentado aqui hoje por Milene, né, que a gente agradece, né, esse trabalho, essa parceria que a gente vem tendo desde de junho, né, Milene? E agradece também a Secretaria Municipal de Saúde por estar parceira nossa nesse enfrentamento, né? E que a gente possa cada vez mais, né, aprender juntos. Estamos aqui para aprender e nos transformar em seres humanos melhores. E é muito bom, emociona a gente ouvir essa fala da professora Lidiane Almeida, quando ela fala, né, dessa vontade de estar na sala de aula, da convivência, do contato, mesmo com distanciamento dos nossos alunos. Então, é com essa fala dela que eu passo a palavra para Maria José, que eu sei que ela também vai querer falar sobre a fala de Lidiane, tá, gente? Lidiane foi falando e eu fui me arrepiando, né? E continuo toda arrepiada, porque... Quase choro. Não é bom, a gente ter que falar muito mais agora. É verdade, viu? É verdade, Maria, que eu vivi também a mesma situação de Lidiane, e assim, a gente tem que se segurar, porque quando eu olhava para os meus, e eu que gosto de abraçar, apertar, né, as meninas que já me conhecem, eu sou muito assim. Então, pense como foi difícil, mas você diz assim, mas como eu disse a eles, né? Mas a gente tem que agradecer a cada momento por vocês estarem aqui, seus pais estarem na casa de vocês, né? Vocês chegarem lá e dizer assim, meus pais estão aqui, minha família está aqui. Aí que eu olhava, eu digo, meu Deus, mas obrigado, vamos agradecer. Porque, assim, a gente trabalha com criança, né, Lidiane? E Maria sabe, os demais, que adolescente a gente mantém. Agora, criança, eles são muito receptivos, eles gostam de abraçar, de beijar. E assim, quando eu olhei, eu me emocionei tanto. Aí ela falando, foi a mesma sensação de emoção, a gente vê aqueles meninos, mas claro que a gente queria apertar, abraçar, beijar, mas não dá. Já é emocionante a gente passar por esse momento, né? E tem que agradecer mesmo. A gente vai abraçando com os olhos, com as palavras, né? Quando a gente ouve uma aluna, por exemplo, como a gente ouviu outro dia aí na Doutor Décio, a aluna agradecendo a professora por tudo. Então, são esses reconhecimentos que nos fortalecem, né? Medos todos nós temos, né? Principalmente aqueles que são pais, mães, mas a gente precisa ter coragem de seguir, e para ter coragem de seguir, às vezes é preciso ir para o enfrentamento mesmo, né? Dos nossos próprios medos, claro, com muita cautela e com a segurança. Então, eu agradeço a vocês. Mas, Milena, tem uma pergunta ainda de Cíntia. Ela está perguntando... É Cíntia? Eu baixei aqui. Tinha uma pergunta, eu já tinha passado, eu li. Ou você respondeu e eu não vi. De Jane. De Jane. Sobre o uso da máscara. Se a máscara for de tecido, é necessário trocar depois de 2 horas? Qualquer máscara, independente de ser de tecido ou não, essa variação do tempo não é fixa, certo? Se essa máscara de tecido descartável, o que seja, se ela ficar úmida, se ela for contaminada de alguma forma, até um período inferior a 2 horas pode ser trocada, certo? Mas a de tecido, ela pode permanecer também durante o turno, desde quando não haja essa contaminação, certo? Caso contrário, pode permanecer no turno da manhã, da tarde ou da noite, independente desse turno, de você trocar a cada 2 horas, o que vai fazer com que troque ou não a máscara é a forma como ela foi utilizada, né? Agora, desde quando não se extrapole cada turno, certo? Agora, se passar por exemplo, de 8 às 12, vou ficar 4 horas com a máscara, posso? Posso, desde quando eu não contamine a máscara, certo? Que é desde quando essa máscara não esteja úmida, desde quando ela não caia no chão, desde quando ela não suje de alguma forma, quando eu tire, ela não esteja suja, aparentemente suja ou úmida. Então, você pode ainda permanecer com essa máscara, mesmo sendo de tecido.
Se ocorrer qualquer um desses problemas, qualquer uma dessas formas de contaminação, o ideal é que ela seja trocada, mesmo antes das 2 horas. Então, não é um parâmetro, é um parâmetro que se tem de 2 horas, porém, não é para se seguir à risca essas 2 horas. Todos esses fatores devem ser observados também. Mais alguma pergunta, gente? Estão satisfeitos? Então, a gente se despede de vocês, tá? E espera realmente, né, Milene, que a gente possa ter colaborado, né, com todos vocês para que a gente possa ter um retorno seguro, né? E as dúvidas que vocês tiverem, como Maria bem colocou, podem nos consultar, podem vir na secretaria, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? E se precisarem de outro momento com Milene também, ela está aqui pronta para tirar qualquer dúvida, tá, gente? Maria, quer falar alguma coisa? Só agradecê-los e dizer que nessa tarde ainda chegam boas notícias para vocês. Milene, obrigada, viu? E Sandra também, obrigada. Beijo a todos. Um abraço, Obrigada. um beijo. Que Deus tome conta de todos vocês e de nós também. Amém. Obrigada Amém, a todos. Cíntia. Amém. Obrigada a todos e nós estamos à disposição.